Ó, já que a galera perguntou, eu queria deixar isso para o final propositalmente, gente. Eu admito, não é, eu sei que eu estou errada, mas eu não aguento. Eu também quero saber e ok. Então vamos falar da situação do Nacho, né? Só para contextualizar, quem na live ainda não está sabendo disso, porque foi hoje, na verdade, né, a situação toda. O Atlético entrou com um recurso na Conmebol para anular a expulsão do Nacho Fernandes no jogo de ida contra o River. O Galo disse que houve irregularidade na revisão do lance e usou os áudios e imagens divulgados pela Conmebol para questionar a atitude dos árbitros. Em nota, o Atlético diz que o árbitro de campo só poderia ser chamado pelo VAR para realizar a checagem do lance caso os operadores interpretassem a ocorrência de suposta infração por força excessiva. Mas, pelos áudios, os operadores do VAR caracterizaram o lance como intensidade média, e aí alguns deles como intensidade média alta. Neste caso, seria passível de cartão amarelo e o VAR não poderia chamar. Só lembrando que em campo, o árbitro, Nath. ele não deu. O árbitro, no caso, ele não deu nenhum cartão, né? Ele deu só após o VAR chamar ali. Então, e aí? Você acha que é possível conseguir, que o Atlético consiga realmente essa anulação? Você sabe de algum caso que foi mais ou menos parecido e que houve, né, foi favorável para o clube? Conta pra gente, que aí a gente já tira a dúvida de todo mundo, porque, né, é sacanagem. Eu também tô querendo saber. Ó, vou escolher minhas palavras aqui. Possível é, mas não é fácil. Por que, que não é fácil? E não, por que, que não deve ser fácil anular um cartão vermelho? Os tribunais, seja o nosso Tribunal de Justiça Esportiva, seja a Comissão Disciplinar na Conmebol, seja a Comissão Disciplinar na FIFA, enfim, os tribunais eles precisam intervir o mínimo possível no que é decidido em campo. Isso deve ser uma regra que a gente precisa ter sempre na cabeça. Então, o ideal é que o tribunal não interfira no que foi decidido em campo, ainda que a gente não concorde com o que foi decidido em campo. Ainda que você achou que não era falta, ou você achou que o amarelo era para vermelho, mas se o tribunal, se os tribunais em geral ficarem intervindo em todo o cartãozinho, vocês imaginem o que vai acontecer. Mas você não Então eu acha que, no sei, caso, o fato de ter tido a interferência do VAR é um pouco diferente? Ou você vê da sim, mesma forma? por isso que eu disse que sim, por isso que eu acho que, do ponto de vista estritamente legal, se for de fato, que eu tô até com a nota também aberta aqui, se o que o Galo escreveu nessa nota de fato foi o que aconteceu e for comprovado, eu entendo que é possível sim a anulação. Eu vou explicar por quê. Mas eu queria fazer essa introdução, eu estou escolhendo bastante as minhas palavras, só para ficar bem claro. Ó, Que gente, é. não precisa ficar com raiva da Fernanda, tá? Não é contra o Nacho e nem o Não, Atlético, é só da situação e do que pode acarretar no futuro em outros momentos. é só para deixar muito claro que assim, é bom que os tribunais não mexam muito no que aconteceu em campo. É bom, é isso que a gente quer. A gente quer proteger a competição. Então, proteger o que aconteceu em campo. Então, existe uma regra no futebol. Vocês sabem que o futebol tem, acho que 11 regras só, né? Uma das regras do futebol é que as decisões do árbitro, elas precisam ser respeitadas. O árbitro decidiu, respeitou. O tribunal vai intervir, assim, é muito, muito pontual e precisa ser muito pontual e é bom que seja assim. Então, por que eu acho difícil anular um cartão vermelho? Porque realmente isso não acontece toda hora e não deve acontecer toda hora. Aí você me perguntou de casos que aconteceram. O mais recente, que eu acho que vocês devem ter na cabeça também, é o caso do Dedé, em 2018, que foi justamente foi uma expulsão que não era para ser expulsão. Ele levou cartão vermelho e o Cruzeiro conseguiu anular esse cartão vermelho. Antes desse caso do Dedé, a gente tinha um caso de, se eu não me engano, 2014. É algo assim, quando o Cruzeiro, eu lembro que quando o Cruzeiro entrou com esse pedido, me perguntaram, o que você acha? Eu falei, acho que não vai rolar, porque é muito raro, muito, muito difícil, por mais absurda que seja a decisão, entendam, por mais absurdo que seja, por mais que você não concorde mesmo, mas tem a tendência a respeitar o que aconteceu em campo, e isso é bom, isso é uma coisa boa. Por que eu acho
que se de fato aconteceu o que o Galo está dizendo nessa nota, faz sentido. Porque aí a gente tem um erro que a gente chama de erro de direito, não é um erro de fato. Erro de fato é um erro de interpretação. Então, assim, acontece alguma coisa, o juiz interpreta de uma forma errada. Esse tipo de erro, ele não é passível de intervenção do tribunal. Então, toda vez que pede anulação de partida por causa disso, se é erro de fato, ou seja, se é um erro de interpretação, não vai anular. E não deve anular, é bom que não anule, porque não é bom o tribunal ficar mudando coisa que aconteceu em campo. Então, para erro de fato, erro de interpretação, não anula. O que anula é erro de direito, é erro da regra, como se o juiz não soubesse a regra. Então, você imagina, vou dar um exemplo super absurdo só para ficar claro. Imagina que o jogador, que a bola ultrapassou a linha do gol, e aí o juiz, ao invés de validar um gol, ele dá um escanteio. Porque ele entende que quando a bola passa da linha do gol, não é gol, é escanteio. Então, veja, é uma regra errada, é a aplicação errada da regra, certo? Então, esse é um erro de direito. De direito. Isso é erro de direito. Estou dando um exemplo super esdrúxulo para vocês terem o quanto que isso tem que ser claro, assim. Então, o quanto que isso é grave. É óbvio que se isso acontecer, se a bola passou da linha do gol e o juiz deu um escanteio, isso precisa ser anulado. Agora, se a bola cai assim na linha do gol, e aí o juiz interpretou que não foi gol, mas na real foi, depois foi ver que foi, mas o juiz interpretou que não foi gol, isso não é anulável. Porque ele sabe a regra, ele sabe que quando aquela bola passa, é gol. Mas o que ele achou que aconteceu? Que não passou. Então ele interpretou a regra, ele conhece a regra, ele aplicou a regra, mas ele interpretou de forma errada. Isso não é passível de anulação de partida. Voltando para o caso do cartão. Por que eu acho que me parece ser um erro de direito? Porque o VAR só chama para caso de se foi pênalti, se foi cartão vermelho. São 3 coisas, me ajuda. É pênalti, cartão vermelho e... Não vou lembrar. O VAR não chama para cartão amarelo, de fato. Desculpa, eu não vou lembrar. Eu sou a pessoa, eu não sou da... Se alguém puder ajudar... Alguém aí, enquanto você vai falando, eu vou pesquisar. Tá. O VAR não chama para cartão amarelo. É uma regra. A regra é que o VAR não chama para cartão amarelo, certo? Se aquele... E aí, o que o Galo diz é que os operadores... Ele vai falar assim, ó, os operadores do VAR caracterizam repetidamente o lance como força média. Se é um lance de força média, não é para cartão vermelho. Ou seja, se é lance de força média... Não é para entrar. Não deveria ter chamado, certo? Se o VAR chamou, que era para cartão vermelho, e se os próprios operadores do VAR estão caracterizando aquilo como lance de força média, não era para ter chamado. E aí é uma aplicação da regra, uma aplicação errada da regra. Veja que não é uma interpretação, é uma aplicação errada da regra. Que é passível de mudança, né? Uma mudança, assim, de resultado, no caso. Eu achei aqui, na ESPN que eu achei, foi até, é um texto da Renata Ruel, né, ex-árbitra, ela colocou aqui. Recordando que, segundo o protocolo, o VAR entra em ação em 4 situações. Lances de penalidades, ou seja, foi ou não pênalti, dentro ou fora, na cobrança ocorreu infração, a bola entrou ou não, ou quando um gol for marcado, ou seja, houve algum tipo de infração, impedimento, falta, a bola entrou ou não, identificação equivocada de um jogador e cartão vermelho, que neste caso não se aplica a nenhum, se assim, no áudio realmente eles falam média e média intensidade. Se o média intensidade não é cartão vermelho, ou seja, é cartão amarelo, realmente é a aplicação errada da regra. Exato. Então vejam a diferença. A gente não está mais falando de interpretação, não é um lance interpretativo, é um erro de regra. Então, por isso que eu comecei minha fala dizendo, tem chance? Tem chance. O que precisa ser avaliado? A Conmebol vai avaliar se de fato os operadores do VAR se referiram ao lance com força média, se não deveria ter chamado e tal.
E aí também, gente, tem toda a questão. A gente sabe que essas coisas. E não foi na área, né? Dentro da área, ou seja, não era uma questão de pênalti. Não era questão de pênalti. Porque foi claro, inclusive. Mas, assim, botar as barbas de molho, porque a gente sabe que essas questões não são estritamente técnicas, esses julgamentos. Infelizmente, eles não são só técnicos. Então, do ponto de vista técnico, de novo, vou ter bastante cuidado, do ponto de vista técnico, se tudo que o Galo colocou nessa nota for real, tiver acontecido, do ponto de vista técnico, eu entendo que cabe anulação. Eu entendo que sim. Pode ser que quem está julgando entende que não. Pode ser que quem está julgando entende que não, que discorda da minha opinião. Perdão. E também a gente precisa lembrar do componente político, do componente fora da questão técnica. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não posso cravar nem que sim, nem que não. A única coisa que eu posso dizer... um ponto importante, porque, na minha visão, do ponto de vista político, o VAR chamou por isso, sabe? Eu acho difícil. Que entra isso. É difícil a gente cravar alguma coisa, sabe, Ruth? É difícil dizer. Existe toda uma preocupação sobre... Eu tô com isso na minha cabeça, assim, que a Conmebol não está querendo que a Libertadores vire uma Copa do Brasil. Então, eu não sei. Eu não sei. A única coisa que eu posso dizer é que, do ponto de vista estritamente técnico, me parece que há chance, sim, do ponto de vista estritamente técnico. Mas aí eu não quero que as pessoas saiam daqui dizendo a Fernanda falou que cabe. Aí, quando eles forem julgar, eles dizem... Quer dizer que é totalmente possível do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista outros fatores, ou melhor, né, analisando outros fatores, pode realmente não acontecer nada e continuar do jeito que está. Inclusive, tem uma pergunta do Rafael aí, olha, que eu acho até interessante, que ele fala assim, uma pergunta sobre punições. Eles analisam um jogador, e aí eu acho que tem a ver com o nosso assunto aqui, né, porque aí está falando do Nacho, por exemplo, analisam se o jogador tem histórico de ser agressivo ou maldoso, tipo reincidente. E aí ele completa, é possível reverter um cartão vermelho, tipo que o Nacho levou, sendo que ele não teve a intenção de acertar o jogador, pois na imagem ele está olhando a bola. Então ele fala de duas coisas muito importantes, né? Do jogador ter um histórico que classifica ele como um pouco violento dentro de campo e também dessa situação de, naquele momento, ele não entrar consciente do que ele estava fazendo, talvez, da ação, né? Da ação do pé alto ali, do pé, pelo menos... a média altura. Então, primeira pergunta, sim. Analisa-se o histórico. A reincidência aqui na Justiça Esportiva ela é considerada por até 1 ano. Então, você tem, depois de 1 ano, a sua ficha meio que fica limpa, se você não comete nenhuma infração dentro desse ano. Então, todas as vezes que a gente vai julgar alguma coisa no tribunal, o processo vem para a gente... já com a indicação se aquele denunciado tem algum tipo de condenação nos últimos 365 dias. Por que isso é importante? Para caso ele seja condenado novamente, isso ser considerado no cômputo da pena, quer dizer, no quanto que você vai pesar a mão se ele for reincidente ou não. Essa reincidente é só de 1 ano, tá? Então, eu não vou olhar um histórico, olha, eu lembro que na Libertadores 1915... de 2000... Não, isso não pode ser feito tecnicamente, ok? Tecnicamente, isso não pode ser feito. Então, você olha a reincidência de 1 ano. Aí, segunda pergunta, que é possível... da questão da intenção. Assim, se é uma julgada temerária, se é algo... Porque a intenção é muito... primeiro, é difícil julgar a intenção, né? Você não está na cabeça da pessoa para saber a intenção. Não é claro. As coisas assim... é lógico que ele não teve intenção, a gente conhece o Nacho, ele é super gente boa. É muito difícil, do ponto de vista técnico, você dizer se ele teve intenção ou não. Verdade. Mas... há certas jogadas, há certas atitudes que, ainda que não haja intenção, o jogador é punido, porque ele assume o risco, ou porque, de fato, precisa ser, né? É uma atividade... Veja, esporte de rendimento é uma atividade de risco. E pode realmente trazer algum risco para o outro atleta, né? Exato. Mesmo que não tenha intenção, falta no caso.
Exatamente, exatamente. Então, isso precisa ser punido de alguma forma, mas é considerado, talvez assim, no cômputo da pena, para ver se vai pesar a mão ou não, é considerado também. Interessante. Bom saber disso. Eu até não sei qual que é o histórico do Nath Fernandes antes de chegar ao Atlético, mas aqui ele é um bom menino, né? Aliás, ele tem cara de bom menino, né, Fernando? Vamos combinar. Aquela pessoa assim que parece que é bom, é estudioso, que fala tirava baixo, só notão, que dá boa noite e benção para a mãe, aquela coisa. Vamos ver, vamos ver.